Minha gente querida, boa noite, bem-vindos a todos. Que a nossa paz se espalhe pelo mundo todo como uma ventania, como o ar que respiramos, atingindo todos os corações desse mundo. E vamos começar a nossa leitura de hoje com o livro Canteiro de Ideias, psicografado por Chico Xavier, com uma frase de André Luiz. Se você almeja situações que agora não consegue alcançar, faça o melhor que possa onde esteja. Sem dúvida, trabalhando sempre, você atingirá o lugar que deseja. E é isso. Trabalhando, fazendo bem, a gente chega onde deve chegar, onde desejamos estar e onde é o melhor para nós, que é o desejo de Deus. Mais importante até do que o nosso próprio desejo, né? Passamos então para o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, e ele pergunta no capítulo da Lei de Conservação, falando sobre mortificações, que os sofrimentos deste mundo nos elevam, se suportamos eles devidamente. Os sofrimentos que nós mesmos criamos também nos elevam? E o Espírito de Verdade responde: os sofrimentos naturais são os únicos que elevam porque vêm de Deus. Os sofrimentos voluntários de nada servem, porque não concorrem para o bem dos outros. Você supõe que se adianta no caminho do progresso aqueles que abreviam a vida, mediante rigores sobre-humanos, como fazem os bonzos, os faquires e alguns fanáticos de muitas seitas? Porque, de preferência, eles não trabalham pelo bem de seus semelhantes. Vistam o indigente, consolem o que chora, trabalhem pelo que está enfermo, sofram privações pelo alívio dos infelizes, e então suas vidas serão úteis e, portanto, agradáveis a Deus. Sofrer voluntariamente apenas pelo seu próprio bem é egoísmo. Sofrer pelos outros é caridade. Esses são os preceitos do Cristo. Pois é, não precisa nem comentar, né? Sofrer por sofrer não chega a lugar nenhum. A gente tem que... Pode até fazer sacrifício pelos outros, pelo bem dos outros. Isso é que faz bem para nós, para todos. E Deus nos ama assim, com toda a vontade, com toda a boa vontade dele. Vamos então passar para o livro Céu e o Inferno, e a gente está falando do céu. Existem então dois mundos: o corporal, composto de espíritos encarnados, e o espiritual, formado pelos espíritos desencarnados. Os seres do mundo corporal, devido até à materialidade de seu envoltório, estão ligados à Terra ou a qualquer globo. O mundo espiritual ostenta-se por toda parte, em redor de nós como no espaço. Não há limite designado. Em razão mesmo da natureza fluídica do seu envoltório, os seres que o compõem, em lugar de se arrastarem penosamente sobre o solo,
transpõem as distâncias com a rapidez do pensamento. A morte do corpo não é mais que a ruptura dos laços que os tinham cativos. Os espíritos são criados simples e ignorantes, mas dotados de aptidão para conhecerem tudo e para progredirem, em virtude de seu livre-arbítrio. Pelo progresso, adquirem novos conhecimentos, novas faculdades, novas percepções e, por consequência, novos gozos desconhecidos dos espíritos inferiores. Eles veem, ouvem, sentem e compreendem o que os espíritos atrasados não podem ver, sentir, ouvir ou compreender. A felicidade está na razão direta do progresso realizado, de sorte que, de dois espíritos, um pode não ser tão feliz quanto o outro, apenas por não possuir o mesmo adiantamento intelectual e moral, sem que por isso precisem estar, cada qual em um lugar distinto. Ainda que juntos, pode um estar em trevas e o outro resplandece em tudo, como um cego e um vidente que se dão as mãos. Este percebe a luz da qual aquele que não recebe a mínima impressão. Quer dizer, nós todos habitamos esse mundo físico, espiritual, um do lado do outro, um ajudando o outro, compartilhando o espaço em que existimos. E é isso que nos torna solidários, compassivos e nos dá a oportunidade de evoluir, de melhorar. Vamos então terminar as nossas leituras com o livro Trovas do Mais Além, psicografado por Chico Xavier, com a trovinha de Antônio Sales. Afeições. O amor de escola é o equilíbrio em ação. Quem ama carrega sol por dentro do coração. Passamos então para a nossa prece, começando com uma mensagem de Emmanuel do livro Passos da Vida, psicografado por Chico Xavier. Se a gente soubesse como é venenoso o conteúdo do cálice da aversão, compreenderíamos que todo golpe de crueldade é um desafio à nossa capacidade de entendimento. Se a gente soubesse da sombra perturbadora da palavra infeliz na crítica à vida alheia, preferiríamos amargar no silêncio as feridas da mágoa, esperando que o tempo nos ofereça a necessária medicação. Se a gente soubesse da quantidade de crimes pela revolta, pela queixa, suportaríamos toda espécie de sofrimento, em vez de reclamar consideração e justiça em nosso próprio favor. Se a gente soubesse da multidão de males que a vingança provoca, esqueceria sem custo os braseiros da dor que a calúnia arremessa à nossa existência. Tenhamos em mente que o ódio é o grande fornecedor das prisões e que a cólera é responsável por grande parte das doenças que infelicitam a humanidade. Guarde o coração na grande paciência, se você se propõe a conservar em si mesmo o tesouro da paz e a bênção da segurança. Ainda mesmo que alguém ameace com o gládio da morte, desculpe e siga adiante, porque as vítimas, ajustadas aos trilhos do bem eterno, elevam-se de nível, ao passo que os ofensores, ainda quando se mostrem como sendo aparentemente mais dignos, descem aos precipícios do tempo para o acerto reparador. De qualquer modo, se a ofensa te procura, cale e perdoe sempre,
Porque se o Mestre nos exortou ao amor pelos inimigos, também nos advertiu que a mão erguida à delinquência da espada, agora, hoje ou amanhã, através da espada, se ferirá. E assim tenhamos o nosso coração guardados pela paciência, pelo entendimento, pela compreensão, voltados para o bem. Se formos afligidos pela intolerância, pela cólera, pelas críticas, tenhamos paciência, compreendamos a situação de cada irmão nosso que ainda não se abriu para o tempo de paz, de amor, de aprender as lições que Jesus nos deixou. Suportemos, se é necessário, extrapolemos e deixemos de lado com perdão, com amor, os atos dos nossos irmãos ignorantes, compreendendo cada um deles, sabendo que é pela nossa reação, pelo nosso comportamento, que nos tornaremos dignos de entrarmos no reino dos céus, de vivermos em consonância com Jesus, com nosso Pai, com todos os espíritos do bem. E assim, Senhor, te pedimos que leve nossas vibrações de amor para todos os nossos irmãos, acendendo neles o amor, a compreensão, o perdão, o entendimento de que apenas seremos felizes seguindo o caminho de Jesus, seguindo o bem de Deus. Amando os nossos inimigos, respeitando a todos os nossos irmãos e nos entregando às mãos de Deus, que Ele sabe o que é melhor para nós e como chegaremos em paz, em harmonia, nesse mundo, nesse reino que estamos preparando para a nossa regeneração. Te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que temos de estarmos aqui reencarnados, atravessando as nossas expiações, as nossas provas, confiando em Ti, Senhor,
para que possamos ser bem-sucedidos nessa existência, com todo amor, com muita paz no nosso coração. Obrigada, Senhor, que assim seja.